Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral, Gênesis, o princípio. Mensagem 13, Deus anuncia a luta entre reinos. Leitura da Bíblia, Gênesis 3, versículos de 15 até o 24. Nós estamos numa conferência internacional na Estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo, Brasil. Com muita alegria, juntamos os irmãos que vieram de todas as partes da terra para nós juntamente termos esses dias de festa, comunhão e muita palavra. Porque nós somos um povo que luta pelo reino de Deus. Nós queremos ser Sião, que dará cetro de poder para o Filho poder reinar nesta terra, sujeitar todas as coisas ao encabeçamento de Cristo. Chegamos à mensagem que fala após a queda, quando Deus procura Adão no jardim do Éden, porque era hábito Adão viver na presença de Deus no jardim do Éden, que era o jardim do prazer, da alegria, da felicidade, porque onde está a presença de Deus, aí há alegria, há prazer e há felicidade. No entanto, depois que Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse para não comer, portanto, desobedecendo-lhe a voz, a palavra, ele se escondeu. E Deus, no versículo 9 do capítulo 3 de Gênesis, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Somente por essa pergunta mostra que Deus é um Deus que busca a presença do homem. Nessa noite, certamente Deus está aqui procurando cada um de nós, perguntando: onde estás? Mas naquele dia, Adão se escondeu. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Porque Adão, o homem, foi criado de uma maneira muito simples. Ele foi criado com a maior simplicidade e pureza para com Deus. Mas quando comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte também entrou. E a morte passou para todos os homens e os seus olhos, os olhos de Adão, se abriram. Esses olhos se abrirem não é uma coisa boa. E percebeu que estava nu e se escondeu do nosso Senhor. E agora, então disse o homem então passa a culpar a mulher. A mulher que me desse por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então, o homem passa a se justificar, passa a argumentar. Fica difícil o homem assumir a sua culpa, principalmente depois que comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem passa a razoar, passa a defender a si mesmo através de justificativas. Assim somos nós. E o homem culpou a mulher,
Deus é que deu essa mulher para ele e deu a ele da árvore e ele comeu. E a mulher põe a culpa na serpente, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita é entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. O corpo do homem é feito do pó da terra. Isso representa que quando nós vivemos pela carne, nós somos alimento para a serpente, alimento para o diabo. Portanto, irmãos, graças a Deus, nós somos da nova criação, e a nova criação aprendeu a viver no Espírito. Aí, versículo 15, começa o assunto dessa mensagem, mensagem 13, a mensagem de hoje. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É muito interessante que depois do homem culpar a mulher e a mulher culpar a serpente, Deus então anuncia que a partir deste momento, daquele momento, iria iniciar uma guerra entre dois reinos. Um reino é a serpente e a sua descendência, e outro reino é a mulher e o seu descendente. Então vamos lá. Deus, a palavra descendente em hebraico é zera, que significa semente, semente. O descendente da mulher é a semente da mulher. Então Deus anuncia que a mulher iria produzir um descendente, iria produzir uma semente, e esse descendente iria ferir a cabeça da serpente, e que a descendência da serpente, né, e a serpente irá ferir o calcanhar, né, do descendente da mulher. Então acendeu-se uma esperança para a humanidade, uma nova esperança depois da derrota, depois do homem ser enganado pela serpente. Acende então uma nova esperança de que Deus iria fazer com que a mulher produzisse um descendente e que iria derrotar a serpente. Então, irmãos, esse homem, esse descendente, nós sabemos é Cristo. Deus havia constituído Cristo herdeiro de todas as coisas. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Abra sua Bíblia para você verificar novamente que o descendente da mulher, anunciado por Deus naquele dia, refere-se a Cristo, ao Filho de Deus, que Deus constituiu herdeiro de todas as coisas. Vamos ler o versículo 2. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então esse descendente anunciado por Deus, o descendente da mulher, seria o próprio Filho de Deus, que se tornaria o homem, e ele viria a partir da mulher, sem a participação do homem. Porque Jesus foi concebido
pelo Espírito Santo, sem a participação do homem. Por isso, ele é chamado de semente da mulher, ou o descendente da mulher. Deus não escolheu nenhum dos anjos para herdar o mundo que há de vir. Capítulo 1 de Hebreus, versículo 5. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, e hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai, ele me será filho. Quer dizer, esse que vai herdar todas as coisas não será apenas Deus, mas é Deus que se fez homem. Jesus Cristo, como homem, veio da mulher. Ele é o descendente da mulher. Depois que ele foi gerado, morreu na cruz, Deus o ressuscitou, e no dia da ressurreição, Deus disse: Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Então, o homem Jesus foi gerado filho primogênito de Deus. Por isso que no versículo 6 afirma: E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. O que quer dizer isso? Quer dizer, porque o escritor de Hebreus deixa isso tão claro, que Deus não fez a escolha nenhum dos anjos para ser o herdeiro de todas as coisas. Por quê? Porque muito tempo atrás, Lúcifer, ele havia presunçosamente achando que ele seria o que herdaria o mundo. Ele seria o escolhido de Deus, porque ele era tão perfeito, tão sábio, tão bonito, que ele certamente seria escolhido. E por isso ele galgou posições para tentar chegar igual ao Altíssimo. Mas Deus não escolheu a nenhum dos anjos. Lúcifer, você não foi escolhido por Deus. Deus escolheu seu próprio filho, que se rebaixou, se humilhou e tornou-se homem, e tornou-se obediente contrário a Lúcifer, e obediente até a morte, ainda a morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou sobremaneira, ressuscitando dentre os mortos, e o fez filho primogênito de Deus como homem. E, por fim, ele receberá as nações como herança. Ó Senhor Jesus, por isso o versículo 7 ainda diz: Ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros labareda de fogo, mas acerca do Filho, ele diz: O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Então aqui, Deus Pai está aqui afirmando que lhe dará o reino ao seu Filho Jesus Cristo. Virando a página, Hebreus 2, versículo 5, novamente afirma que Deus não escolheu a nenhum dos anjos para reinar, para sujeitar o mundo, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho dizendo que é o homem, que dele te lembres, ou filho do homem, que o visites, fizeste-o por um pouco menor que os anjos, mas de glória
e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Por que Deus deu tanta honra para o homem? Por que o homem é tão especial? Irmãos, graças a Deus, quando Deus criou o homem, Ele fez com que esse homem herdasse todas as coisas. E quando Deus fala do homem, Ele fala principalmente do homem Jesus, do descendente da mulher, que irá tomar posse do reino. Por isso, irmãos, nós estamos muito seguros. De um lado, estamos no meio de uma luta de reinos. Há muitas lutas, muito sofrimento, perseguições, dores, mas graças a Deus, esse reino vai vencer. Esse reino por quem nós lutamos, irmãos, é um reino vitorioso. É o reino de Cristo. Por isso ele diz assim: todas as coisas sujeitasse debaixo dos seus pés. Quem? Dos pés do homem. Não de anjo, mas do homem. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. No entanto, agora, ainda não vemos todas as coisas sujeitas ao homem. Mas graças a Deus, através do descendente da mulher, tudo vai mudar. A história do homem começa a mudar. Versículo 9, vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus. Vocês sabiam que Jesus também foi feito um pouco menor do que os anjos? Ele foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Ele precisava provar a morte, morrer na cruz por nós, para poder nos levar para a outra esfera, a esfera celestial, a esfera espiritual, a esfera de Deus. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Graças a Deus que Deus escolheu o descendente da mulher, Cristo Jesus, o homem, e o fez filho de Deus, primogênito, e hoje, como o nosso autor da salvação, está nos conduzindo para o caminho da glória, para o caminho da vitória. Estamos debaixo da condução do Filho de Deus. Por meio de que Ele nos conduz? Por meio da palavra. Graças a Deus, hoje à tarde, vocês aprenderam ou estão aprendendo a fazer a imersão ultra refinada. É muito importante nós aprofundarmos cada vez mais na realidade dessa palavra. Não podemos permanecer na sua superficialidade, porque essa palavra vai trazer toda a realidade, né, de Cristo nos conduzindo para a glória. Não estamos aqui brincando ou apenas, né, mantendo uma performance, uma aparência. Não, nós queremos nos aprofundar por meio da imersão ultra refinada, para nós extrairmos toda a realidade da palavra, para que essa condução do Filho seja real na nossa vida. Muito bem. E Salmo 2. Salmo 2 são versículos que eu uso muito, certo? A partir do versículo 6, fica muito claro que Deus, Pai, Ele não escolheu a Lúcifer, não escolheu a nenhum dos anjos para reinar no mundo que há de vir. Por isso que o versículo 6, ele diz: eu, porém, constituí o meu rei
sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Esse filho veio ser a homem, e em ressurreição foi gerado filho primogênito de Deus. A versículo 8: pede-me, e eu te darei as nações por herança. Pai disse para o filho: filho, pede. Se você pedir, eu vou te dar as nações por herança. Eu vou dar as extremidades da terra por tua possessão. E com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então, nosso Senhor Jesus Cristo veio para reinar. E a sua igreja, que somos nós, estamos aqui como sua auxiliadora para que isso, fazer com que isso aconteça ainda nos nossos dias. Lúcifer ambicionava assumir a posição de herdar o mundo para reinar. Isaías 14, versículo 12 a 14, ele buscou subir, né? Versículo 13, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. As estrelas de Deus aqui são os anjos. Ele quer colocar o seu trono acima de todos os anjos. E no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Quer dizer, onde fica o monte da congregação? Fica bem pertinho do trono de Deus, fica lá no terceiro céu. Deus, de tempo em tempo, ele convoca e congrega os anjos para uma assembleia e fica perto do seu trono. E aquele lugar chama-se o Monte da Congregação. Em Jó, nós vimos que Satanás, compareceu a uma dessas assembleias com a permissão de Deus, né? Então, Lúcifer queria assentar-se nesse lugar mais próximo de Deus. Por quê? Porque ele deseja subir mais ainda. Por isso, versículo 14: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele não ousou ser superior a Deus, claro que seria impossível, mas ele quis ser igual a Deus. Ele queria ser um rei adjunto de Deus. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Ele foi rejeitado por Deus, sabedor de que aquele que foi escolhido por Deus para reinar viria da descendência da mulher, ou ele seria o descendente da mulher. Então ele usou de astúcia para enganar e corromper a humanidade, assim que ele corrompeu Eva, corrompeu a sua mente e removeu toda a simplicidade e pureza do homem para com Deus. Essa é a luta, é a arma dele para lutar. Então, irmãos, quem é a descendência da serpente que Deus ali afirma em Gênesis 3? A descendência da serpente é a humanidade caída em quem Satanás injetou a sua natureza pecaminosa. Nós vimos isso em Romanos 5:12. Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Todos se tornaram da descendência
da serpente. Capítulo 8 de Romanos, versículo 3. Porquanto que fora impossível a lei, no que diz respeito, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Porque Deus fez com que Cristo se tornasse um homem, e ainda ele tomou a semelhança da carne pecaminosa. Por que será? Porque ele justamente veio para condenar o pecado que estava na carne. Mas Jesus não podia tomar a carne do pecado, porque nele não havia pecado. Então ele veio ser um homem, mas ele veio na semelhança da carne do pecado. Vocês entenderam? Espero que os adolescentes tenham percebido essa sutileza, essa diferença. Jesus Cristo, ele não veio tomar a carne do pecado, que todos nós temos essa carne do pecado. Todos nós temos uma carne que tem a natureza pecaminosa nela. Você tem, eu tenho. Mas Jesus veio ser um homem, ele não participou diretamente da carne do pecado, porque nele não havia pecado, mas ele veio tomar a semelhança da carne do pecado. Igualmente, Deus, quando o pendurou no madeiro, o crucificou, ele levou, através da semelhança da carne do pecado, ele levou a carne à cruz. E na carne, Deus condenou o pecado. Deu para perceber ou não? Então, irmãos, infelizmente, no homem caído, foi injetado o veneno da serpente. Foi injetado em nós, no nosso velho homem, a carne do pecado, a natureza pecaminosa. Por isso é que Romanos 7 fala que agora eu percebo que o pecado habita em mim. Esse pecado que habita em mim, de Romanos 7, é a natureza pecaminosa que me escraviza e me força a pecar. Eu não quero pecar, mas por causa da natureza pecaminosa que Satanás injetou no homem caído, me faz pecar. Vocês entenderam? Então todos nós fazemos parte da descendência do homem caído. O homem caído faz parte dessa descendência da mulher. Por isso, João Batista, em Mateus capítulo 3, versículo 7, ele chamava aquela geração de quê? Mateus 3, 7, hein? Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, João Batista disse-lhes: raça de víboras, a serpente injetou o seu veneno no homem, e o homem se tornou da raça de víboras. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E também em João capítulo 8, versículo 44, fica mais direto ainda, Jesus dizendo aos judeus: vós sois do diabo, que é vosso pai. O homem caído é filho do diabo. Foi injetado o pecado, a natureza pecaminosa no homem. E quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais firmou na verdade,
porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Irmãos, tudo isso porque Eva foi enganada e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o veneno da serpente entrou. Então, Números, livro de Números, capítulo 21, relata uma história que fala sobre isso. Números 21, versículo 4. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Olha só, que pouco caso faziam do maná que Deus fielmente lhes fazia chegar à porta das suas tendas. Eles não tinham onde comprar comida, e Deus fazia cair de madrugada maná do céu para os alimentar. E você sabia que nos falaram nas nossas visitas a Israel, que o maná tinha o gosto da comida que você quer comer. Por exemplo, argentino gosta de um assado, né? Los argentinos com seus assados. Assado é o churrasco deles, né? E então, se você está com vontade de comer um assado, você come o maná, tem um gosto de assado. Os nordestinos gostam de um cuscuz, né? Quando você vai comer um maná com vontade de comer cuscuz, o maná tinha um gosto de cuscuz. E os mineiros gostam de feijoada mineira, né? Ou pão de queijo. Olha como Deus é tão maravilhoso. Ele pensa em tudo, não é isso? Mas esse povo rebelde, em vez de agradecer a Deus por esse pão que cai de graça, fielmente à frente da tenda de cada um, era só colher, e chama de pão vil. Eles tinham fastio desse pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Irmãos, isso é uma ilustração de que o homem está morrendo pelas picadas, né, da serpente, por causa do veneno da serpente. Versículo 8. Então o Senhor disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Vendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Você já pensou, sabedor de que se você for mordida por uma serpente daquela, não tinha cura, não tem soro antiofídico, não tinha como você salvar-se? Então Deus providenciou uma serpente de bronze. Então, quem for picado por uma serpente, mortalmente picado, pronto para morrer, Deus providenciou uma salvação. E essa salvação, essa serpente de bronze. E essa serpente de bronze tem a semelhança
da serpente, mas não tinha a natureza da serpente, não tinha o veneno da serpente. É exatamente isso. Nosso Senhor Jesus foi pendurado numa cruz, numa haste, como a serpente de bronze, foi pendurado como na semelhança da carne do pecado, mas nele não havia pecado. E quem olhasse para essa serpente de bronze, sarava. Todos nós aqui, graças a Deus, não morremos. Nós somos sarados. Nós somos salvos da picada. Isso está em João capítulo 3, não é isso? João capítulo 3. Versículo 14. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Olhar para a serpente de bronze é crer. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Portanto, irmãos, a descendente da mulher, Cristo é a semente da mulher, referida no texto. Vamos dar uma olhada em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas 4, versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a filiação. Irmãos, chegou a plenitude dos tempos, o descendente da mulher prometido, lá em Gênesis 3, apareceu, se tornou real aqui para o homem. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Ele não é nascido do homem, não teve participação do homem, é só de mulher, tá? Já que a serpente enganou a Eva, a mulher, no caso a Virgem Maria, Mateus capítulo 1, vamos dar uma olhada? Deus vai vingar o engano que Satanás enganou Eva, uma mulher, aproveitou da sua fragilidade, enganou a mulher. Então Deus vai usar uma mulher para produzir um vencedor, produzir o descendente que vai ferir a cabeça da serpente. Capítulo 1 de Mateus, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo, não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então não houve participação do homem. Maria foi concebida do Espírito Santo, grávida pelo Espírito Santo. E Deus estava vingando Eva, vingando a mulher que foi enganada pela serpente. Portanto, irmãos, Cristo veio por uma mulher, morreu na cruz, pendurado no madeiro, como aquela serpente que Moisés fez de bronze e a pendurou numa haste, e quem olhava para a de bronze sarava, e quem nele crê
tem a vida eterna. Portanto, queridos irmãos, Cristo destruiu o diabo na cruz. Hebreus 2:14. Destruiu, né? 2:14. Visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, Deus pré-anunciou isso para a mulher, em Gênesis 3, que o descendente da mulher, Jesus Cristo, destruiria o diabo, ferindo-lhe na cabeça. E ele, né, morreu pelos nossos pecados. E Romanos capítulo 6, versículo 6, nós também já lemos várias vezes, que foi, né, aqui 6:6, através da sua morte, versículo 6 diz: sabendo isto, que foi crucificado com Cristo o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Saiba que o pecado vive no velho homem, vive em nós como a natureza pecaminosa, e nós vivíamos como escravos do pecado, mesmo que preferíssemos fazer o bem, mas o bem que preferimos não conseguimos fazer, mas o mal que não queremos fazer, esse sim nós fazemos, porque nós éramos escravos do pecado. Mas quando Cristo morreu na cruz, foi crucificado com ele esse homem escravo, esse velho homem que era escravo do pecado, morreu com ele na cruz. Portanto, irmãos, hoje nós vivemos, versículo 4, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Aleluia! Não somos mais escravos do pecado. O veneno da serpente, para quem vive na nova criação, no novo homem, não tem mais efeito sobre nós. Mas isso só é verdade se nós andarmos no Espírito. 1 Coríntios 15, versículo 3, mostra que Cristo morreu também, não só, né, morreu pelo nosso velho homem, onde está a natureza do pecado, mas também, irmãos, nós cometemos pecados e esporadicamente podemos ser vencidos, cometemos pecados, e Cristo também morreu pelos nossos pecados. Vocês sabem o que eu quero dizer? Uma coisa é o pecado, a natureza pecaminosa, outro caso são atos pecaminosos que praticamos. Cristo também resolveu esse problema na cruz. 1 Coríntios 15, versículo 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Portanto, irmãos, não precisamos andar, cabisbaixo, como sem solução, depois que cometemos pecados. Tem solução sim. Cristo morreu pelos nossos pecados. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Por isso aquele hino fala, levanta a cabeça, né? Vamos levantar a cabeça. Cabeça para o alto, amém? Nada de cabeça cabisbaixo, não. 1 Pedro 3, 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então Deus resolveu o problema
dos nossos pecados, deu-nos perdão dos pecados, porque Cristo morreu pelos nossos pecados, para conduzir-nos a Deus. Senhor Jesus. E Deus condenou na carne o pecado e foi crucificado com ele o nosso velho homem. E mais do que isso, Colossenses 2, versículo 12, dá uma olhada. Ó Senhor Jesus, quanta coisa esse descendente da mulher fez para nos salvar, né? Para tirar daquela situação sem esperança. Capítulo 2, versículo 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fomos ressuscitados, mediante a fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida juntamente com ele, com Cristo, perdoando todos os nossos delitos. Ele nos perdoou. E ainda tendo cancelado o título de dívida, até aquele título, que está no cartório da sua dívida, Cristo na cruz cancelou. Você não deve nada agora na justiça, viu? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e os potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Já pensou se a mulher Eva pudesse ler esse versículo? Ela gritaria, pularia de alegria, né? Aquele evangelho que lhe foi pregado, que o descendente dela iria triunfar sobre a serpente, e de fato triunfou na cruz. Aleluia! Então, irmãos, o povo que redimiu, agora podemos ir para Apocalipse 12, que nós falamos hoje de manhã, né? E ontem, Apocalipse 12. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher. Essa mulher está em guerra. Essa mulher, tipifica o povo de Deus que está em guerra. Guerra contra quem? Achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar luz. Aleluia, que o parto vai acontecer daqui a pouco. Aí o outro lado da batalha estava um dragão, grande, vermelho, 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Ele é tão poderoso, assustador. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz. Para quê? A fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Irmãos, essa é a batalha. É a batalha que começou a acontecer desde Gênesis 3. E ao longo da história da humanidade, e ao longo da história da igreja, nós vemos essa batalha, essa luta entre reinos. Satanás quer continuar tomando posse da terra. Ele quer corromper a terra para si. Ele quer dominar a terra para si. Mas Deus quer, através do descendente da mulher,
trazer a salvação para o seu povo, e graças a Deus, irmãos, nós fomos salvos pelo sangue do Cordeiro. Aqui, ó, eu vou logo lá pro final. Versículo 11. Eles, pois, o venceram. Esse filho varão vai ser o fator principal. É o fiel da balança. É que vai desequilibrar toda a luta. E vai trazer vitória para Cristo. Então, Deus está preparando você e eu. Desde os adolescentes, pré-adolescentes, os jovens, tropas, capitães, todos os intendentes, nenhum dos irmãos adultos, maduros, está de fora. E agora o Senhor está engajando a parte mais difícil, que são os da idade do valente de Davi, porque essa disputa é grande, porque eles estão numa faixa etária em que eles assumiram muito compromisso, muita responsabilidade, como ser humano, como profissional, como chefe de família, tem que sustentar a família, criar filhos, né? E tem que ir bem, né, na sua profissão, fazer curso de aperfeiçoamento, galgar posições para realmente sair bem na vida. Então, esses dessa faixa etária de 30 até 49 anos, eles são muito absorvidos pela sua própria ocupação. Mas Deus, chegou a hora que Deus quer usar eles. Deus, a partir de 2020, anunciou a vinda dos adolescentes, e final de 2021, 2022 começou a acontecer. E depois o Senhor engajou os jovens, os capitães. E Deus engajou os intendentes. E agora Deus quer engajar todos os valentes de Davi. Não vamos deixar ninguém no Egito. Todos aqueles que estão vivendo a vida da igreja, recebendo essa palavra maravilhosa, não pode ficar de fora nessa luta. O Senhor vai abrir uma porta para você servir ao Senhor. Ainda que você veja impossível, mas Ele vai abrir a porta. Desde que você tenha coração. Diga francamente para o Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho tempo, mas eu tenho coração. Eu sei que o Senhor vai abrir, vai me liberar. E ame a palavra. Acompanhe o falar do Senhor. E a palavra vai te libertar. A verdade vai te libertar. E nós vamos engajar todos. E esse filho varão vai sair do parto e vai vencer. Porque o inimigo, o dragão, não vai conseguir devorá-lo. Quando ele nascer, Deus já vai tomar para si. Eles são tão preciosos, Deus já vai tomar para si. Só o fato deles nascerem desse parto difícil, irmãos, já é uma grande vitória. Por isso, irmãos, como eles vão vencer? Aqui são 3 fatores. Versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Irmãos, nós não vencemos por capacidade própria. Para começar, nós somos pecadores. Para começar, como homem pecador, que possui a natureza pecaminosa, nós já nascemos derrotados por Satanás. Já nascemos derrotados pela serpente. É ou não é? Nós temos o veneno da serpente. Então a primeira vitória, irmãos, é nos apossar do sangue do Cordeiro. Certo? Então fala para Satanás, nós vencemos você pelo sangue do Cordeiro. Não é pela nossa capacidade. Em segundo lugar, nós o vencemos por causa da palavra do testemunho que demos.
Isto é, a palavra que nós recebemos toda semana, todos os dias, essa palavra que nós ruminamos, essa palavra que nós inculcamos ao coração, essa palavra que agora nós não só fazemos a imersão, nós fazemos a imersão ultra refinada, essa palavra se torna parte da nossa realidade. E se ela torna-se a nossa realidade, se torna palavra do nosso testemunho. Nós não somos apenas pregadores de uma pregação, de uma palavra. Nós somos testemunhas dessa palavra, porque essa palavra se tornou a palavra do nosso testemunho, porque nós vivemos essa palavra. E qual é o terceiro item de que nós vencemos o diabo? E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Aqui a vida é psique, a vida da alma. Não estamos aqui buscando nenhum interesse, nenhum conforto para a nossa alma, nenhuma coisa, buscamos aqui a glória para si, não estamos aqui buscando nenhum interesse próprio, nós queremos só ser fiéis para fazer a vontade de Deus. Nós corremos risco de morte para lutar pelo reino. Você está disposto a dar sua vida pelo reino? O Senhor precisa desse espírito. O Senhor precisa de você e eu. Estamos dispostos a dar nossa vida pelo reino. Não me importo, não quero fama, não quero dinheiro, não tenho ambição para nada. Eu só quero ser fiel a lutar pelo reino de Deus. Mesmo em face da morte, não estou preocupado. Desde que o reino aconteça, o reino venha ser implantado aqui na terra, todas as coisas sejam sujeitas a Cristo, irmãos, vale a pena eu dar a minha vida para isso. Por isso Paulo fala, em Atos capítulo 20, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para pregar esse evangelho da graça. É isso, essa é a nossa atitude. Ó Senhor Jesus. Então essa guerra vai ser vencida pelos vencedores. Ó Senhor Jesus. Por isso que no versículo 7, houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. O dragão e os seus anjos não terão mais lugar no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama o Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Estamos nessa luta. Enquanto nós lutamos na terra, Miguel e seus anjos estão lutando no céu. O arcanjo Miguel, E agora, irmão, versículo 10. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Aleluia! Voltando lá para Gênesis 3. Senhor Jesus. Gênesis 3. Deus então disse à mulher, versículo 16, multiplicarei sobre modo o sofrimento da tua gravidez, em meio de dores dará à luz filhos, e o teu desejo será para teu marido, e ele te governará.
Irmãos, e para o homem que ele disse, e Adão disse, visto que atendestes a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Irmãos, os sofrimentos que a partir da queda do homem, que Deus condicionou para o homem e para a mulher, na verdade, irmãos, são uma restrição para o ser humano, uma proteção para o homem caído, e visam nos dar responsabilidade. Para a mulher, Deus deu a responsabilidade de dar à luz a filhos e criá-los. E ao homem, ele lhe deu a responsabilidade de trabalhar na terra pelo seu sustento. Irmãos, eu quero dizer para vocês, Deus, quando ele cria o homem, mesmo depois de ter caído, Deus olha para a responsabilidade. Ainda que tenha caído, a responsabilidade da mulher, dar à luz, criar os filhos. Responsabilidade do homem, trabalhar e ter sustento para a família, né? Então, Deus, como homem, nós temos que entender que Deus quer que o homem seja responsável. Por isso, muito mais na igreja, muito mais na obra do Senhor. Não seja uma pessoa irresponsável. Se o Senhor te chamou, é para você assumir responsabilidades. Cada um de nós temos uma função no corpo de Cristo, portanto, irmãos, vamos ser responsáveis. Eu não sei mais como dizer para vocês, como todos nós precisamos aprender a assumir nossa responsabilidade. Por isso que nós estamos ajudando nossos adolescentes, dando-lhes todas as condições, preparando-os como soldados do reino, depois de saírem do ensino médio, passar pelo nosso serviço militar do reino, irmãos, para fazer com que eles assumam a sua responsabilidade como os soldados que lutam pelo reino de Deus. Portanto, irmãos, cada um de nós seja responsável, não seja irresponsável. Como ser humano, trabalhador, como uma mulher que tem filhos, irmãos, cada um na sua responsabilidade, vamos aprender a ser responsáveis. O desejo da mulher será para o seu marido, ele te governará. Esse mesmo desejo está no capítulo 4, versículo 7. A mesma palavra, quando Deus falou para Caim não cair no pecado. Versículo 7, ele diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O desejo do pecado é contra você. Então, essa palavra, o seu desejo é contra ti, foi usado também para a mulher. O teu desejo será para o teu marido. É a mesma palavra aqui. E ele te governará. Já que a mulher não pediu a proteção do marido, enfrentou a serpente e caiu. Então, daqui para frente, mulher, o seu marido vai te governar, tá? E ao homem, né, que cumpria atender a voz de Deus, não é isso? Ele falou assim, onde está?
Versículo 17: visto que atendestes a voz da tua mulher. Quer dizer, o homem foi criado para atender a voz do Senhor no jardim do Éden. Deus falava uma palavra, o homem atendia. Por quê? Mateus 4,4 diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, o homem vive pela palavra que sai da boca de Deus. Isso é verdade hoje. Nós estamos vivos, eu digo vivo espiritualmente, estamos vivos porque nós, somos vivos pela palavra que sai da boca de Deus. Então, Adão deveria, no jardim do Éden, continuar atendendo a voz do Senhor. Só que naquele dia atendeu a voz da mulher. Irmãos, era para atender a voz do Senhor. Então, irmãos, daqui para frente, vamos aprender a atender a voz do Senhor. Ó Senhor Jesus. E por causa disso, a terra foi amaldiçoada. Romanos capítulo 8, versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A revelação dos filhos de Deus é quê? Quando os verdadeiros filhos de Deus se tornarem maduros, totalmente tomados pela vida de Cristo, tá? E, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Irmãos, toda a criação na terra está sujeita à vaidade. Vaidade. Hoje, à tarde, nós viemos inaugurar o estande ali do IVPT da editora. Estava uma nuvem de mosquitinhos que a gente mal conseguia ficar parado ali. Sabe por que esses mosquitinhos perturbam o homem? É porque a criação foi sujeita à vaidade. E quem é culpado da criação estar sujeita à vaidade? Hein? Quem? Versículo 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. A criação está debaixo de um cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a filiação, a redenção do nosso corpo. Quando a salvação completa, que é a salvação do nosso espírito, e a salvação da nossa alma, e já expliquei isso, e quando isso se completar, e na vinda do Senhor, até o nosso corpo será transfigurado. Isso é salvação completa, é a redenção do nosso corpo. E nesse momento, irmãos, a criação toda que foi amaldiçoada por causa da queda do homem, será também libertada. Será libertada do cativeiro da corrupção. Aqui a terra toda ficou sujeita. E nós somos culpados disso, pela nossa desobediência. Por isso, irmãos, a terra não produzirá mais alimento espontaneamente. Eu acredito que Deus criou a terra para produzir muito alimento para o homem, mas agora o homem precisa, com o suor do seu rosto, arar a terra, afofar a terra, equilibrar os componentes químicos da terra para poder produzir. Por isso, irmão, não é fácil a vida de um agricultor, porque a terra agora está maldita por causa da queda do homem. E com o suor do rosto, o homem comerá o seu pão até a sua morte e tornará a terra, o corpo que veio do pó da terra, voltará ao pó, porque ele foi formado da terra. Vamos continuar para terminar aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 20.
E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Irmãos, a palavra Eva significa, né, vida ou vivente. Mesmo com os castigos anunciados pela desobediência de Adão, e Adão ainda se apegou como uma boa notícia, boa nova de Deus sobre o descendente da mulher, que ferirá a cabeça da serpente. Essa expectativa mantém acesa a esperança e a vontade de viver. Por isso, o nome de Eva, mãe de viventes, até o cumprimento da vinda do descendente. Acho que vocês não entenderam. Vocês não entenderam. Imagina, depois da queda, a mulher foi enganada pela serpente e o homem atendeu a voz da mulher e ambos caíram no engano e o homem perdeu totalmente a esperança de viver. Você já pensou? Se nós não tivéssemos esperança para viver. Por isso, irmãos, a esperança dos cristãos da igreja é a segunda vinda do Senhor. Imagina se nós vivêssemos aqui na terra sem esperança. Por isso, irmãos, quando Deus anunciou o Evangelho, que o descendente da mulher vai derrotar Satanás, vai derrotar a serpente. Então, Adão deu à sua mulher o nome de Eva, nome de vivente, de que vale a pena viver agora. Vocês entenderam agora ou não? Por isso ele falou: Eva, agora de você vai sair a nossa salvação. Você terá um descendente que irá derrotar a serpente e vai vingar todo esse engodo que nós engolimos. E graças ao Senhor, agora vale a pena viver. Vale a pena viver pela esperança da vinda de Cristo. Senhor Jesus. Aí o Senhor fez vestimenta, versículo 21, fez Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Irmãos, a veste com folhas de figueira, eu já falei na mensagem anterior, é a justiça humana. Ela é falha, é imunda, ela não cobre permanentemente a nossa nudez. Então Deus providenciou uma outra cobertura, para essa cobertura ser uma cobertura duradoura, uma solução definitiva. Então havia necessidade da morte de animais. E por que Deus fez isso? Deus quer mostrar para o homem que sem o derramamento de sangue não há perdão de pecados. E isso está onde? Os adolescentes sabem, não? Os capitães sabem? Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Hebreus 9. Mas nem com essa dica toda. Vamos lá. Hebreus 9, versículo 22. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Não há perdão de pecados sem o derramamento de sangue. Não é pegando folha de figueira, tampando a nudez, está resolvido o problema. Não está resolvido. Sem o derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então Deus providenciou o derramamento de sangue. Certamente é algum animal, provavelmente um cordeiro, que fora morto, e com a sua pele e suas peles acabaram fazendo vestimentas para Adão e Eva. Então essa é a realidade do perdão que viria com a morte do descendente da mulher. Vocês se lembram que João Batista, em João capítulo 1, versículo 29, quem se lembra? Como ele apresentou Jesus?
No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro, irmão, simbolicamente foi morto ali para vestir com suas peles, né, Adão e Eva. E em Gálatas 3:27, Gálatas 3:27, como diz: porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, de Cristo vos revestistes. Então, Adão e Eva, Deus lhes deu peles como vestimenta, e a nós Deus também deu peles, que nós fomos vestidos de Cristo. Aleluia! Quem olha para nós não vê a nossa nudez. Quem olha para nós vê Cristo como nossa vestimenta. E a vestimenta, irmãos, representa a nossa justiça, nosso procedimento, né? Por isso que em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, como diz? 1 Pedro 1:18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, né? E porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Ó Senhor Jesus, Cristo então morreu pelo seu precioso de sangue de Cristo. Deus nos resgatou da nossa antiga, vã, fútil maneira de vida. O nosso procedimento, nosso comportamento, por melhor que a gente se comportasse, tentasse fazer o bem, irmãos, ainda era folha de figueira, mas graças a Deus, Cristo morreu por nós, e nós hoje fomos resgatados daquela maneira vã de vida. Hoje a nossa vida tem sentido, a minha vida tem sentido. Senhor Jesus. Agora vamos rapidamente terminar com essa parte também muito importante, final do capítulo 3. Vamos lá. Então disse o Senhor, versículo 22, disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também a árvore da vida e coma e viva eternamente. Agora o homem pecador, o pecado entrou no homem e a morte passou para o homem. Então o Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Então o homem não pode mais permanecer no jardim de Deus, no jardim do prazer, porque o pecado entrou nele, a morte entrou nele. O homem agora tem o pecado vivendo dentro de si. Então, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refúgio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, irmãos, a desobediência, Romanos 5, versículo 12, 17 e 19, vocês podem ler depois, que pela desobediência de Adão, eu já li isso, né? Entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, né? E a morte passou para todos os homens, todos pecaram, e dessa forma reinou a morte e muitos se tornaram pecadores. E pela a desobediência do homem ofendeu a justiça de Deus. Deus disse para não comer. O dia que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morreriam. Mas ele comeu. Então, ele desobedeceu a palavra de Deus, então ele tem uma dívida com a justiça de Deus. Certo?
Ofendeu também a santidade de Deus, pois o homem foi criado para participar da santidade de Deus e agora perdeu totalmente a base para participar, porque o pecado entrou nele. Isso está em Hebreus 12, 10. Vamos ler rapidamente. Hebreus 12, 10. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Quer dizer, a grande esperança, quando Deus criou o homem, é que o homem participe da sua santidade. Mas quando ele desobedeceu a palavra de Deus, em vez de receber a vida santa de Deus, recebeu a vida pecaminosa de Satanás, certo? E também, 2 Pedro 1:4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Quer dizer, Deus tem um desejo de fazer o homem participar da sua natureza divina, mas quando caiu, o homem está fora, não pode mais participar da natureza divina. Infelizmente, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, né? Isso está em Romanos capítulo 3, versículo 23. Deus então lançou o homem fora do jardim do Éden para lavrar a terra, né? E o trabalho é uma restrição ao homem caído. Se nós não precisássemos trabalhar, cometeríamos pecados sem fim. Então, é uma restrição para o homem trabalhar. O trabalho é uma restrição do homem caído, mas, por outro lado, Deus também quer que o homem assuma responsabilidade de cultivar o solo para obter o seu sustento. Então, quando o homem foi expulso do jardim, Deus colocou no oriente do jardim. Oriente é sempre a entrada, né? O templo, o tabernáculo, o jardim é voltado para o oriente, então é a entrada. Deus então colocou, né, na entrada do jardim querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho para a árvore da vida. O que significa querubins? Querubins representam a glória de Deus. A espada representa a justiça de Deus. E o fogo que se revolvia na espada representa a santidade. É interessante que tem um movimento aqui que na nossa tradução, na nossa versão não deixa claro. Aqui diz é uma espada que se revolvia em todas as direções. Quer dizer, por qualquer lugar que você for, a justiça te pega. Entendeu? Revolvia em todas as direções. Então são três coisas que impedem o homem de chegar até onde Deus está, onde está a árvore da vida: querubins, a espada e o fogo, tá? Então, antes da queda, Lúcifer era querubim da guarda ungido, né? Isso nós vimos em Ezequiel 28, e ele guardava o trono de Deus. Ele era aquele que guardava o trono de Deus. E na Arca da Aliança, a tampa da arca chama-se propiciatório. Essa tampa da arca também chamada de trono da graça, em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Nessa tampa havia 2 querubins. Os querubins guardam o santo dos santos, guardam onde Deus se encontrava com Moisés, onde se encontrava com o homem. Então, irmãos, os querubins zelam, né, usando a glória de Deus como padrão. Se você está aquém do padrão da glória de Deus, se você entrasse na presença de Deus, você seria fulminado. Então, querubins sempre guardam onde está Deus, onde está o trono de Deus. Então, baseado nisso, irmãos, eu passei a falar para vocês que a árvore da vida também
representa o trono de Deus, por causa dos querubins. Onde está o trono de Deus? Porque na arca estava o trono de Deus, porque a tampa da arca chama-se trono da graça. Então, a árvore da vida, onde está o trono de Deus. Por isso que em Apocalipse 22, ao rio da água da vida que saía de onde? Saía do trono de Deus e do Cordeiro. Então, as duas margens do rio estava a árvore da vida. Então a árvore da vida estava onde? Estava no trono de Deus, né? Onde está o trono de Deus? O trono do Cordeiro. Nascia a árvore da vida e corria as margens do rio da vida. Então, irmãos, a árvore da vida também representa o trono de Deus. Em outras palavras, se você comesse da árvore da vida, você estaria debaixo do governo de Deus, debaixo da autoridade de Deus. Bom, então isso indica, irmãos, quanto à justiça, o pecador somente terá perdão dos pecados com derramamento de sangue. Essa dívida é impagável ao homem, porque se o homem morresse, estaria acabado. Mas graças a Deus, Cristo pagou por nós. Pagou nossa dívida na cruz. E quanto à santidade, o homem perdeu a oportunidade de participar da natureza santa de Deus quando deixou de escolher a árvore da vida, escolheu a árvore errada. E em lugar de vida e natureza santa de Deus, o homem se contaminou com o pecado e com a morte. E a espada flamejante que se movia em todas as direções para não deixar passar ninguém que não atenda às exigências da justiça, da santidade e da glória de Deus. Mas graças a Deus, Cristo na cruz atendeu todas as exigências de Deus. E hoje, irmãos, com intrepidez, podemos nos achegar. Vamos terminar com Hebreus 4? Vamos? Hebreus 4. Acheguemo-nos, pois, portanto, Hebreus capítulo 4, versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aleluia! Amém.